concursos públicos, mas é por uma questão também de acesso, de dinheiro a ter acesso a esses profissionais. O que a gente não tem na saúde pública, infelizmente. Então, assim, ainda não deixa também de ser um critério econômico, um critério socioeconômico. Vou dar outro exemplo. Fala-se tanto aqui em questão fiscal, em questão de dinheiro, eu acredito que eu sou um dos únicos ou um dos poucos casos que eu estou lutando para ser desaposentado por invalidez. Eu fiz concurso, passei na ampla concorrência, sempre entreguei resultado, fui assediado sexualmente, fui chantageado e me aposentaram. Minha mãe, com 67 anos, continua trabalhando e eu, assim, estou aposentado. Eu acredito que eu consigo me provar, que eu consigo ser útil para alguma coisa pela minha fala. Ao mesmo tempo, eu estou aprovado em diversos concursos públicos, seja como professor, às vezes eu fico muito nervoso e eu acabo tendo transtornos de escoriação, e aí eu começo a mexer muito aqui, às vezes fica ferido, e aí eu estava fazendo uma prova de professor, comecei, e acabou que sangrou um pouco me ler a prova, e eu fui agredido, eu fui eliminado, eu fui expulso da prova. Está entendendo? Então, assim, é essa a realidade. Então, essa questão de 1, 2 ou 3, isso carece de respaldo científico. Isso é criticado mundialmente. O objetivo disso é para ajudar. E, além disso, eu vou finalizar pelo tempo, porque também já consta nos autos, o relatório do TCU, recentemente, que foi publicado, que ele mostra claramente que o Brasil não vai cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que as empresas privadas estão, a maioria, quando é fiscalizada, não respeita a cota nem de aprendizagem, nem de pessoas com deficiência, não chegam a 2% e têm recebido multas. Toda semana tem no site TST uma empresa multada pelo descumprimento dessas cotas. Então, assim, a pergunta que eu deixo é: como é que a gente não está chegando em 2%, que não é nem o mínimo previsto em lei? E isso não são dados que eu estou inventando, são dados que estão documentados e emitidos pelo próprio Estado. Como é que a gente vai chegar? A gente não está em 2% e vai revisar, sendo que esse próprio Supremo tem um entendimento consolidado que não se admite ação afirmativa às avessas. Então, a gente não está cumprindo o mínimo e vai discutir, tem que se discutir como se vai chegar pelo menos no mínimo. Deveria ser esse o discurso que eu esperaria da AGU e do Ministério Público Federal. Inclusive, outro dado, o último dado, prometo, é que nós temos no país cerca de 5 mil de agências previdenciárias, né, do INSS, e apenas 5, sendo 3 em São Paulo, tem sala multissensorial. Como eu falei, como eu fui lá recentemente no INSS, a semana passada, pedi para ser desaposentado, e ainda não fui, tá? Fica o meu apelo, porque eu quero trabalhar, eu quero contribuir por esse país. E foi muito triste uma cena que eu vi, assim, eu fiquei com vontade de chorar, porque eu tinha pedido para a minha sala, a sala multissensorial, porque é muito lotado as agências, e aí tinha, assim, tinha umas 2 crianças lá gritando, não existia nenhum tipo de prioridade diferencial para essas crianças serem atendidas, elas gritando no meio do povo. Foi uma coisa assim que eu filmei, porque eu acho importante mostrar para os senhores, mas eu fiquei assim, com vergonha de colocar isso publicamente, tá entendendo? Porque isso para mim é o que a Hannah Arendt vai dizer de banalidade do mal. Então, eu gostaria também de dedicar essa minha fala aqui à minha irmã, que também era neurodivergente e, infelizmente, não está mais aqui, e não por motivos naturais. E a gente sempre elogiava muito a ministra Carmen Lúcia, é uma admiração de longa data, está aqui, inclusive, tem todos os seus livros. E a expectativa, se o problema é uma questão fiscal, vocês podem ficar tranquilos, porque a expectativa de vida de pessoas no espectro autista ela é menor. Ela é cerca de 20 anos menor em dados que tem. E, por fim, eu vou dizer mais um fato sobre mim, que querem me expor, mas já me expondo,
que eu fui fazer, o tempo todo, a sociedade ficava falando para mim, você tem que ter uma habilitação, você tem que ter uma habilitação. Só que eu sabia que eu não tenho coordenação para ter uma habilitação. Então, eu reprovei 10 vezes no Detran, acho que fui aprovado na última por clemência. E, assim, de minha parte, vocês podem esperar que eu nunca vou estar requerendo a alíquota para dirigir, porque se eu fizer isso, eu vou estar sendo um perigo para mim e para a sociedade. Então, é esse o Brasil que eu queria chamar a atenção. Eu agradeço muito, me sinto honrado e desculpa qualquer coisa.